Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, Oyalcha, Oyal, porque tu é nosso Pai, e assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Gratidão por todas as coisas, ó Yal, porque eu sei que tu está cuidando. Peço que tu abençoes a vida do teu mensageiro, aonde quer que ele vá, aonde quer que ele pôr a planta dos pés, que a palavra que sair da boca dele, papai, venha causar restauração em quem ouvi-las. Porque sabemos que a palavra é tua. Muito grato, papai, pela vida dos irmãos que se reúnem em casa no modelo antigo dos apóstolos, porque nós estamos restaurando o modelo antigo, restaurando aquilo que sempre te agradou, papai, que é a unidade do corpo do Machia. E é essa estatura que queremos chegar, papai, a unidade do corpo do Machia, de Yalcha. Gratidão, papai, por todas as coisas. Gratidão pelo nosso trabalho, pelo nosso sustento. Gratidão porque ninguém no nosso meio tem enfrentado necessidades, papai. Porque nós sabemos que estamos no período de vacas gordas e que José Micael está acolhendo e colhendo, papai, para o dia da tribulação, para aqueles que vão ficar. E aqueles que estão vivendo esse período, entendendo a mensagem, estão desfrutando de coisas tremendas e coisas maravilhosas que vêm direto para o celeiro para os filhos. Gratidão, papai, gratidão pelos irmãos que estão vindo de fora, gratidão pela vida da irmã Cida que agora está conosco, papai. Abençoe cada dia mais para que ela possa, além de compreender, entender, possa também, papai, ser instrumento na tua mão, papai, na tua obra. Oh, papai, eu te peço que nesta noite tu esteja falando em nosso meio, que a tua voz seja audível, papai, porque queremos simplesmente ouvir a tua voz, não a nossa voz, papai, mas a tua palavra, que nos edifica e que nos traz alegria e que nos traz força e que tranquiliza, papai, que tranquiliza. Gratidão, papai, por tudo. Abençoe cada pedrinha preciosa espalhada nos 4 cantos da terra, que estão sendo ajuntadas. Gratidão por cada um deles. E assim seja feito a vontade do Papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feita a vontade do Papai Yalcha. Gratidão, papai. Amados irmãos, hoje é um dia que, se vocês observarem, dá o número de um terço fiel. Dá o número de um terço que foi separado. Só que uma parte ficou lá em cima e a outra parte desceu, né? Mas dá o número da terceira parte que representa também as outras partes, né? Mas é 144 mil dividido por 3, que é 48 mil. Hoje dá um número de 48. Como assim, né, irmãos? Como assim, né? Por quê? Porque hoje é 12 do 8. Hoje é 12 do 8. E quando você pega essa passagem, essa passagem não, né? Você pega essa data, ou especificadamente você pega o número dos anciãos, o número dos apóstolos, os números dos que foram escolhidos antes, você percebe que o papai ele sempre trabalhou com esses números de uma forma muito especial, principalmente quando se trata de quem? Se trata dos
filhos. Ele sempre zelou pelos filhos. Então, quando a gente pega aqui, ó, vamos abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Romanos 8. 1900. Romanos 8. Romanos 8, nós vamos ler aqui. Romanos 8. Uh, 8:28. Doze vezes 8 é 96. 96 mil. 96. Então, você entende que 96 mil foram o quê? Foram substituídos por aqueles fiéis. E restam apenas, então, 48 mil que estão sendo o quê? Trabalhados, moldados. Mas 12 mil ficou aonde? Lá em cima. E 36 mil desceu. Desses 36 mil, a representação de Gideão, que a gente lembra de que são 32 mil ali em Gideão, mas é só uma representação, que ali é um número próximo, e você percebe que é basicamente 10% do número de Gideão que espelha ali o dízimo. Ou seja, 10% de 32 mil é quanto? 360. Ah? É, 320. faz, de 32 mil. Ah, não, 320. 10% de 32 mil é 3.200. Isso, 10%. Mas é o dízimo dos dízimos. Aí é 320. Né? É. Hã? É só 1%, então. Se você for pegar pelo número total de 32 mil, né? Mas eu falo assim, você pega 10%, dízimo. Aí você tira o dízimo dos dízimos, né? Aí você tem. Então, vocês percebem sempre o cuidado de algo com os com seus filhos. Porque a palavra diz assim também, ó, Romanos 8, 28. E nós sabemos que Al coopera em tudo para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio ou propósito. Porque os que de antemão conheceu, essa passagem aqui quando a gente iniciou, né? Eu falava muito, citava muito ela, gostava dessa passagem e gosto, né? E nas denominações, por incrível que pareça, eu gosto dessa passagem, Romanos 8, 28. Mas aqui continuando, no 29. Porque os que de antemão ele conheceu, ele também predestinou a serem conforme. É igual? Não. A serem conforme a imagem do seu filho. Viu? A imagem do seu filho. A fim de ser ele o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também ele os chamou. E os que chamou, também os justificou. E os que justificou, também os glorificou. É a representação daqueles que são predestinados. A gente tem ali os da era de Esmirna. Os da era de Esmirna são predestinados. Shaul Paulo ele conta que ele foi enxertado, foi tirado os naturais para ser colocado quem? Aqueles que não eram naturais. Então a gente lembra disso, que tinha quanto? 144 mil e 96 mil é substituído, porque entra a era de Esmirna. Já estou falando o número completo, tá? Então, quando você entende essa passagem, você sabe que também tem um pouquinho na era de Filadélfia,
que é aquele Sardes vestes limpas. Eles estão andando com Filadélfia, eles estão andando, acompanhando Yalcha, Micael. Yalcha, Micael. Porque quem falou ali na carta de Sardes? Vamos abrir lá. Apocalipse, capítulo 3. O número desse Sim. de Esmirna, 96, também, que acompanha então em Pérgamo? Pérgamo, É. que acompanha, Pérgamo. Incluindo o valor total, 96. Esmirna e Pérgamo. Muito bem lembrado, irmão. Exatamente. Aí você pega aqui, Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 4. Apocalipse 3, versículo 4. 3 vezes 4, 12. Em Sardes, contudo, algumas pessoas que não sujaram as vestes. Elas andaram comigo vestidas de branco, pois são dignas. Pois são dignas. São predestinados. Foi escolhido desde a fundação do mundo. Vamos pegar essa passagem? Onde que está essa passagem? Aquele que ele vos escolheu desde a fundação do mundo. Onde que está essa passagem? Vamos lembrar? Quem tem Google aí, pesquisa aí. Vamos achar aqui. Efésios, né? Vamos abrir aqui então. Efésios. Efésios 1, 4. 2039, irmão? Efésios 1, 4. Vamos pegar aqui a partir do versículo 3. Diz assim: Bendito seja Ial e Pai. Bendito seja Ial e Pai de nosso mestre Yalcha Machia, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos céus, no Machia. Nele quem? Em Yalcha. Nos escolheu antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis, diante dele no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Yalcha Machia, conforme o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória de sua graça, com a qual ele nos agraciou no amado, no amado, fazendo link com Filadélfia, para que todos saibam que eu te amo. Então está falando ali, ó, ele vos abençoou no amado, naquele que eu escolhi para ser o meu representante na terra. Então está falando assim, a carta de Sardes: vocês, Sardes, poucos Sardes, vão andar comigo. Está falando assim, que eu sou amado também do meu pai, Micael. Então, no amado, eles estão andando com o amado, Você está entendendo, irmãos? Sim. E pelo sangue deste que temos, pelo sangue deste que temos a redenção e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou profusamente sobre nós, infundindo-nos toda sabedoria e inteligência, dando-nos a conhecer o segredo da sua vontade, conforme a decisão prévia que lhe aprouve tomar, para levar o tempo à sua plenitude, a de, em Yalcha, encabeçar todas as coisas, as que estão nos céus e as que estão na terra. Nele, predestinado pelo propósito daquele que tudo opera, segundo o conselho de sua vontade, fomos feitos sua herança. Entende isso? Aí fala: a fim de servirmos para o seu louvor e glória, nós, os que já antes de vós esperamos no Machia, nele também vós,
tendo ouvido a palavra da verdade, e nela tendo crido, fostes selados. Olha, fostes selados, selados pelo Espírito da promessa. Quem que é o Espírito da promessa? Irmã Julie. Muito bem. Pelo Espírito da promessa. E nele, tendo crido, foste selado pelo Espírito da promessa. O Espírito de Al. Que é o penhor da vossa herança. O penhor. O que é penhor? Garantia. A garantia. Garantia. Eu vou dar algo como garantia. Qual que é a garantia para que a promessa se cumpra? A palavra que sai de Micael. Por isso que ele levanta a mão direita e a mão esquerda, jurando por aquele que vive eternamente, que irá se cumprir. A garantia do penhor. Entende que a predestinação dos filhos, desde a fundação do mundo, ela vem de Yahshua e de Micael, porque foram eles que criaram os seres humanos. Entende isso? Isso aqui é só para a gente entender na condição de ser celestial, na condição de filhos de Adão, que estão caminhando com Micael, compreender que toda palavra ela é confirmada e justificada pelos seus filhos. Por quê? Conforme a gente pega lá em Lucas 7,35, está escrito o quê? Todo mundo já sabe. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. A sabedoria é justificada pelos seus filhos. Muito bem, muito bem. Tá claro, irmãos? Eu só dei um adendo, né? Como diz o irmão Anderson, eu só dei um adendo em cima desse ponto. Por quê? Porque nós sabemos muito bem que a honra de ser parte dos 300 é a condição de herança de Yahweh. Porque de Isaac sai a herança. A promessa, ela parte de Isaac. Quem que é a representação de Isaac? Hã? Por quê? Porque ele foi poupado. É o cordeiro que... São dois cordeiros. São dois cordeiros. Um é morto. E Yahshua. Lembra-se disso? E outro é morto também. No crepúsculo. Um durante o dia, um durante a noite. Porque a gente lembra, um morreu na terra e um morreu no céu. E as duas rolinhas é a representação da terra. Uma é morta e a outra é embebida no sangue, porque recebe as vestes do seu pai. Lembra-se disso? Então você percebe que a morte, tanto celestial, para um ser celestial, que inclusive perde a memória, ele vem para a terra, é uma morte espiritual, ele perde contato com as coisas celestiais. E a morte por ser terreno, ele vai para o pó da terra e volta para a origem de onde ele é. Mas na condição de ser celestial, ele é ressuscitado. Se é um ser celestial, ele vai ser o quê? Ressuscitado. Mas por que o ser terreno também vai ser ressuscitado no caso de Esmirna? Irmã Liriamar. Por que o ser terreno, na era de Esmirna, também vai ser ressuscitado? Para receber um corpo glorificado. Mas por que ele está sendo ressuscitado também? Porque ele chegou à perfeição pela morte. Sim, chegou à perfeição pela morte e recebeu uma adoção. Qual adoção? Adoção de filhos. Adoção de filhos. Exatamente. Porque tem um número do exército. Qual que é o número? 144. O número está completo? Não, foi desfalcado. Então precisa o quê? Completar. Precisa o quê? Completar. Uma parte foi completada. Quando completar o restante, que vai incluir também filhos de Adão junto, a mais, ou seja, eles vão ser o quê? Vão receber um corpo celestial. Por quê? Para você acessar as condições celestiais, você vai ter que ser um ser celestial. Então vamos abrir aqui, vamos pegar aqui lá no iniciozinho, em Gênesis.
Gênesis. Gênesis. Gênesis. Gênesis 49. Gênesis 49. Porque a gente estava falando na condição aqui, irmãos, vocês chegaram agora, na condição daqueles que são predestinados, né? Aí a gente vai lembrar agora da condição. Eu estou voltando esses pontos só para a gente recapitular, tá, viu, irmãos? A gente vai lembrar aqui agora de José. Vamos pegar aqui, ó. Gênesis 49, 22. José é representação de quem, irmão Lucas? De Micael? Isso, que está fazendo o quê? Está juntando, né? Está juntando o quê? Está juntando alimento no celeiro, né? Lembra-se disso? Ele está juntando no celeiro. Então, qual que é a representação da oferta que ele vai ser entregue, que ele vai entregar? Ele vai separar a alimentação e na condição de Gideão vai apresentar uma oferta. E é uma primícia. É uma primícia comum? Não, é primícia das primícias. Então tá. Gênesis 49, 22 diz assim: José é um rebento fecundo perto da fonte cujas canas ultrapassam o muro. Então, ou seja, José é um rebento. José é um rebento. Vamos lá em Isaías. Isaías 11. O que é rebento? Um broto, um ramo. É a condição daquilo que... Isaías 11. Isaías 11. Onze 1, né? Diz assim: um ramo sairá do tronco de Jessé, um rebento brotará de suas raízes, sobre ele repousará o espírito de Iau. Aí nós já vimos aqui. Mas vamos lá, versículo 1. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Pega aqui no versículo 10. 11, 10. Naquele dia, a raiz de Jessé, que se ergue como um sinal. O que se ergue como um sinal? A raiz. A raiz, que se ergue como um sinal para os povos, será procurada pelas nações e sua morada se cobrirá de glória. Está falando de quem? Está falando de Yahusha. Porque é o sinal, é em cima daquele que é a raiz. A base inicial é a raiz. Mas a gente pega, um ramo sairá, versículo 1, 11, 1. Um ramo sairá do tronco de Jessé. Então, ou seja, é acima da raiz. Um ramo sairá do tronco. Está falando que ele vai vir da linhagem real. Vamos falar assim, né? De Davi. Um rebento brotará de suas raízes. Quem é esse rebento? Que vai brotar das raízes. Muito bem. E quem que é o ramo? Vamos inverter os pontos. O ramo é Micael. O rebento é Yahusha Micael. Entendeu? Vamos lá em Isaías 53. Deixa aí marcado. Vamos aqui em Isaías 53.
Vamos lá, Isaías 53. Acho melhor que eu. Eu tenho. Eu vou seguir. Acho melhor seguir. Isaías 53. Qual versículo? A raiz, onde que está? 2. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos pegar o versículo 1. Quem creu naquilo que ouvimos e quem se revelou o braço de Yahvé? Ele cresceu diante dele como renovo, como raiz em terra árida. Não havia beleza, nem esplendor que pudesse atrair o nosso olhar, nem formosura capaz de quê? Ou seja, quem que é esse aqui? É Yahvé. A raiz é Yahvé. A raiz é Yahvé. Então, quando a gente pega o ramo, em Isaías 11, é Micael. O sinal vem da linhagem de Jessé. Por isso que fala assim, ó, como se supunha, Yahvé, filho de José. Como se supunha, ele era filho de José? Não, porque ele é antes de José. Ele é antes de Jessé. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o primogênito de tudo. A raiz. O ramo que sai de Jessé é porque terreno. Ele vem da linhagem de Jessé. Mas o rebento que brota das raízes é Yahvé Micael. Entendeu? É só para esclarecimento de alguns irmãos que inclusive tiveram dúvidas sobre esse assunto. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? Porque quando a gente está entendendo hoje a condição dos 300, presta bastante atenção no que eu vou falar para vocês. Quando a gente entende hoje a condição dos 300, é uma condição muito única. Vamos abrir aqui rapidamente Apocalipse. Vamos pegar aqui, ó. Apocalipse, capítulo 3. Não, vamos pegar melhor. Vamos pegar 1 Pedro 2. 1 Pedro 2:9. 1 Pedro 2:9, que diz assim: mas vós sois o quê? Uma raça eleita. Quando fala raça eleita, está querendo dizer o quê? Um povo exatamente, um povo predestinado, um povo eleito. Foi feito o quê? Uma eleição para isso. Aí quando a gente pega aqui, ó, mas vós sois uma raça eleita, um sacerdócio real, uma raça santa, um povo de sua particular propriedade. Aí deixa aqui, vamos lá em Números. Números 18. Números 18. Números 18. 18, versículo 25. Um povo eleito, um povo da particular propriedade. Não é particular propriedade? O que significa quando eu falo assim, irmão Márcio? O que significa quando eu falo assim, ó, isso aqui é minha particular propriedade? Você está falando o quê? É dele, é meu. Eu falo assim, ó, isso aqui é exclusivamente meu. Não é de mais ninguém. Exatamente. Um povo de sua particular propriedade. Diz assim, versículo 25. 18 e 25. Ial falou a Marche e disse: falarás aos levitas e lhes dirás:
Quando tiverdes dos israelitas os dízimos que vos dou como herança da parte deles, separareis a parte de Ial, o dízimo dos dízimos. Isso é a parte de Ial, particular propriedade de Ial. Aí fala, essa parte tomará o lugar daquilo que é separado, a ser tomado de vós, como se fosse o trigo tomado da eira, como se fosse o trigo tomado da eira e o vinho novo do lagar. Esse trigo, como se fosse trigo tomado da eira, é quem? E o vinho novo é? Filadélfia, celestial. Assim, pois, vós também retirareis a parte de Ial de todos os dízimos que recebestes dos israelitas. Darei aquilo que houver separado para Ial ao sacerdote Arão. De todas as ofertas que recebeste, retirareis a parte de Ial do melhor de todas as coisas. Retirareis a parte sagrada. Ah, muito bem. Aí que é o interessante. Por quê? Porque quando a gente pega a lei do nazireato, ele fala que o homem, ele não pode o quê? Ele não pode, vamos nos pontos específicos. Ele não pode tocar em nada morto. Ele não pode o quê? Bebida fermentada e nem passar perto do vinhedo. Não pode passar navalha na cabeça. Essa era a condição daquela época, né? É a condição daquela época. Então, quando a gente entende esse separado, consagrado, é um povo que é particular de Ial. É o melhor dos dízimos. Não estou falando das ofertas. Eu estou falando do dízimo. É o melhor do dízimo. Porque a oferta é entregue ali para os sacerdotes. Mas o dízimo dos dízimos é entregue para quem? Para o sumo sacerdote. Quem que é o sumo sacerdote? Nessa terra, Micael. Nessa terra, Micael. Mas a gente sabe que ele está na condição de sexto e na condição de sétimo. Muito bem. Então, é entregue na mão dele. E ele entrega para quem? Para Ial. Entrega para quem? Para Ial. Por quê? Porque conforme está escrito em Salmo 110:1, ele está falando assim: disse Ial ao meu mestre, assenta-te à minha direita até que eu coloque os inimigos debaixo dos seus pés. É Ial que está trabalhando no tempo de hoje. Ou seja, para colocar os inimigos debaixo dos pés, necessita de um povo. Esse povo é um povo particular de Ial. Só que foi escolhido em tempos antigos. Por Ial. Inclusive, os poucos de Sardes. Inclusive, os poucos de Sardes. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque foi escolhido antes da fundação do mundo, quando nós lemos aqui. Shaul Paulo. Hã? Shaul Paulo. Ele fala? Vou falar. Não, Shaul Paulo está incluído. Está incluído. Não, mas eu falo aqui, os 300. 300. Os 300, falando dos dízimos dos dízimos. Sim, sim. Vocês entendem que os dízimos dos dízimos são seres celestiais, mas tem os poucos de Adão De Adão. E alcançaram a perfeição. que alcançaram a perfeição e não vão precisar passar pela morte? E eles foram escolhidos quando? Foram escolhidos lá atrás. Quando, como a gente conversou aqui, a gente está falando da condição daqueles que estão caminhando com Micael. A gente falou no início do áudio, depois quem chegou depois vai ouvir o início do áudio. Vocês vão entender. Por quê? Conforme está escrito a carta aos Romanos, Shaul Paulo fala assim, ó, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ial, que são chamados segundo o seu propósito. E aqueles que ele chamou, ele também predestinou. E aqueles que ele predestinou, eles os justificou. E os que justificou, os glorificou. Ou seja,
Os predestinados, eles são predestinados desde a fundação do mundo. Entende que os filhos de Adão, nesse ponto, são pessoas que foram escolhidas especiais para a posse de algo? Só que não foi escolhido. Nasceu hoje e vai ser escolhido hoje. Não, Ial já viu o coração desse ou dessa lá atrás. E é isso que é tremendo, irmãos. Para ninguém se menosprezar em nada. Ninguém falar assim, eu sou filho de Adão, eu sou filho de Yalcha. Será que eu sou um querubim? Não. Não se preocupa quanto a isso. Se preocupe que você, se está andando com Micael, independente de quem você está diante do sumo sacerdote que foi levantado no lugar do seu pai, ou seja, o regente. Significa que, então, você vai fazer parte de um grupo seleto, que nem mesmo os seres celestiais que antes habitavam lá vão ser dignos. Aí, irmão, grato a Yalcha e grato a Yal. Aí, a gente pega a passagem que o papai nos trouxe, Provérbios 31. Esses que estão andando com Micael já foram predestinados para andar. Eu vou falar algo, espiritual, que eu penso e deixo a mercê até do papai, até me corrigir se eu falar algo errado aqui, no que eu vou falar. Quando papai estava sendo com papai Yalcha, Micael, falo papai Micael, estava com papai Yalcha, gerando Adão, é um espelho de quando nasceram os primeiros filhos de Yalcha, lá em cima. Quando eles são gerados, os 10 primeiros filhos, Ial, que a gente sabe que Yalcha é Ial, né? Ele saiu de Ial. E fora de Ial não há outro Ial. Não há outro Ial. Então, Yalcha, na forma visível de Ial, porque ele fala, ele é o primogênito de todo ser gerado. Vou falar assim. Primogênito de todo ser gerado. A imagem do Ial invisível. Então, ele é o Ial visível. Ele é o Ial visível. Ele traz com ele o nome de Ial no final dos tempos. Mas eu falo Yalcha e Micael. Sim. Mas Yalcha, que saiu de Ial, ele é a imagem do Ial visível. Então, quando ele gera os 10 filhos, ele sabia muito bem o que seria o quê? O que seria vaso de honra, O que seria bom. Ele sabia o que seria bom para ele, para ser o seu substituto. E deixa os seus filhos caminharem. Mas ele já fez, né? Já fez. Com esse propósito. Ele fez com esse propósito. E aí que está a grandiosidade de Yalcha, a sabedoria de Ial. Porque ele é a sabedoria de Ial. Isso está a grandiosidade. Porque quando ele está criando Adão, tá os dois ali gerando. Aí fala assim, uns poucos de Sardes vai andar comigo, são filhos de Adão. Lá atrás, ele já entendia, esses poucos de Adão queriam andar com ele. Micael, é como se ele falasse assim, eu falando espiritualmente para os irmãos aqui, com alegria no coração até de falar isso. Olha, Micael, é o seguinte, nós estamos gerando esse aqui, mas quando chegar o momento, você vai estar no meu lugar. Porque quando ele estava criando Adão, ali, Yalcha, Micael, já tinha sido ungido rei. Ele já tinha. Então ele estava passando todas as coordenadas.
Então ele fala ali assim, ó, Micael, o dia que for para você assumir meu lugar, eu vou subir, você vai assumir no meu lugar. Lá na frente, alguns que são seres terrenos vão andar com você. E por isso que ele fala que desde a fundação do mundo, ele conhece aqueles que são seus. Então ele sabia muito bem desses filhos de Adão seriam exclusividades de Ial, na mão do sumo sacerdote Micael e também Ialcha Micael, porque é o sexto e também o sétimo na mesma pessoa. Vocês estão compreendendo isso? Por quê? Quando fala, se estiver difícil, os irmãos falam, irmão, não entendi. Eu recapitulo, ok? Quando a gente fala, um ramo sairá, tá aqui, ó, um ramo sairá do tronco de Jessé. Esse é quem? Micael, vou falar, na terra, que está falando que ele é da linhagem de Jessé, ok? Da linhagem de Jessé, filho de Davi, ele veio da linhagem real, é isso que está falando. E quando fala do rebento, da raiz, ele está falando que ele é Ialcha Micael, mostrando que os dois é uma pessoa, ok? Ele recebe o nome do pai dele. Quando entre os filhos, eu vou falar, aqueles que são de Ial, eles se tornam a semelhança do seu pai. O que significa Micael? O que significa Micael? E qual que vai ser a condição dos 300? Porque para chegar à estatura do varão perfeito, tem que ser semelhante a um varão perfeito. Quem que é o varão perfeito? Micael, que se tornou Ialcha Micael no final dos tempos. E os 300 se torna Micael, entre aspas. Os 300 se torna Micael, primogênitos do seu pai. Entendeu, irmãos? A condição dos 300 hoje é uma condição muito maravilhosa. Por isso que nós temos que olhar para a nuvem e olhar para o fogo. Olhar para a nuvem e olhar para o fogo. Porque na representação do Egito, nós estamos numa caminhada no deserto. Olha só para vocês verem. Quando o fogo e a nuvem se moviam, as tendas se levantavam e andavam conforme a nuvem e a coluna de fogo. Eu estou falando alguma coisa? Não. Tá certo? Não era o contrário. Não era o contrário. Então eles andavam conforme. Quando marcha, sobe para o monte e ele busca ali as taubas do mandamento, quem que escreveu ali para ele? O dedo de Ial. Escreve as taubas para ele ali. Está escrito, né? Está escrito. Aí, quando ele desce, o povo está infestado ali com seu homem velho. Vou falar assim, né? Por quê? Estão em festa, em orgias, em depravações, enfim. Mas estão andando com Moisés, estão vendo todos esses sinais, estão vendo todas essas maravilhas, e mesmo assim esses estão agindo dessa forma, entendendo que Moisés em breve iria voltar, descer. E por que eles agiram daquela forma? Porque eles não eram escolhidos. Ah, mas é só porque eles não eram escolhidos? Não era só porque eles não eram escolhidos. É porque todos ali estavam passando por uma prova.
Vendo que o mestre estava tardando, eles tinham que fazer o quê? Se comportar. Porque a palavra fala, se eu tardar, saberá como se comportar na casa de Ial. Eles se comportaram? Não, eles agiram de forma o quê? Rebeldes, intolerantes, impacientes, não foram perseverantes e tiveram falta de fé. Inclusive falavam, Moisés morreu. Lá em cima. Mas aí, quando Moisés desce, ele vê toda aquela situação, ele fala, quem é por Ial, para trás de mim. Mas quem não é, o quê? Vai para lá. Quem é por Baal, vai para lá. E quem foi para trás dele foi quem? Os levitas. Pronto. São os levitas, porque já era escolhido. Agora, espelha isso na região celestial. Quem é por esses rebeldes? Para lá. Quem é por mim? Por Yalcha? Porque eu estou pelo meu pai? Vai para cá. Os 300 foram a favor desde lá de cima até agora. E quando a gente fala do sexto e do sétimo, nós estamos sendo conduzidos pelo sexto e pelo sétimo, pela nuvem e pelo fogo, ao mesmo tempo, no tempo de hoje, que é a representação da caminhada no deserto. Entende isso, irmãos? Então, nós vamos aonde o cordeiro vai. Aonde o cordeiro vai, nós vamos. Lá em cima nós somos com Micael. Nós somos com Micael. Isso é lindo, Joana. Que maravilha. Mas, irmãos, os filhos de Adão, os poucos de Sás, vestes limpas, eles estavam lá em cima? Não, mas eles Nós foram determinados aqui que seria Mas eles já foram determinados na consciência de Ial. dia. Aí, irmão, sabe que eu fico assim pensando, e eu fico assim muito alegre quando eu vejo os irmãos no grupo, nos desafios, estão se envolvendo, estão se participando. Esses dias mesmo eu estava ali trabalhando, dirigindo, olhando para o céu. Eu falava assim, pai, vai ser tão tremendo esse dia. Nosso corpo sendo transformado assim. Sabe, irmãos, isso vai ser tão tremendo. A nossa mente, irmãos, ela tem que estar 100% voltada para Ial. Uma coisa ou outra pode te distrair, pode te desviar o pensamento assim por um momento, por uma circunstância ou outra, mas o seu foco total tem que estar voltado para a nuvem e para o fogo. Quem que é a nuvem? Irmão Robson. E quem que é o fogo? Micael. Agora, eu pergunto para vocês, por que é a nuvem e o fogo é Yalcha e é Micael? é à noite. Quem age à noite é o fogo. Noite é lua, durante o dia é o sol. Mas por que é os dois? Por que ali não tem um outro ser celestial ali? Por que a nuvem não é outro e Porque os dois sempre andaram juntos e trabalhavam juntos. Essa é a resposta. Porque, sabe por quê? Provérbios 8. Isso. Tá? Eu estava com ele. Eu estava com ele. Então, se eles geraram o filho de Adão, o Adão, logo eles vão conduzir os filhos de Adão. Por isso que fala assim, ó, vou enviar o meu anjo diante de ti. Ouve a sua voz e respeita a sua presença e não seja rebelde, porque ele não perdoará a vossa transgressão. Não é isso? Então, nos dias de hoje, só se repete, só que nós estamos na condição daquele que se ocupa com os anjos e com os filhos de Adão. E Yalcha, que se ocupa com os filhos de Adão. E Micael, que se ocupa com os anjos. Ele está na condição do sexto e do sétimo, ele se ocupa com ambos, com os filhos de Adão e com os anjos. Mas quais filhos de Adão ele está se ocupando? É toda essa terra? Não, porque a palavra fala que nós não viemos trazer salvação para esse mundo. Mas por que no meio então tem filhos de Adão? Porque esses filhos de Adão não são de agora, escolhidos agora. São escolhidos antes, lá atrás.
Entendi, irmãos. Tem o celular tocando. Então vamos abrir aqui Provérbios. 31. Provérbios 31, irmãos. Versículo 10. Diz assim: quem encontrará a mulher de valor? Quem encontrará a mulher de valor? Quem encontrará a mulher de valor? Quem que foi procurar uma esposa para Isaac? Eliezer, muito bem. Ele encontrou? Quem que ele encontrou? E a representação de qual era? Entendeu que toda administração se conecta? Desde lá de trás. Quem encontrará a mulher de valor? Quem? Eliezer. Eliezer. E quem é essa mulher de valor? É aquela que vai dar água de beber os camelos. É aquela que vai dar água de beber os camelos. E é aquela que também vai dar água de beber aos servos de Eliezer. Por isso que a esposa, ela alimenta os criados, que a gente viu no desafio, inclusive hoje dos irmãos, que é a representação de quem? Dos 144 mil. Então, ou seja, nas condições celestiais nós falamos de Filadélfia e falamos de Filadélfia e falamos do seu esposo. Quem? Não, esposo é Yalcha. Yalcha Micael. Então significa o quê? Presta atenção. Nas condições celestiais é Yalcha e é Filadélfia. Só uma representação. Mas Filadélfia representa a noiva. Lembra que o irmão Bruno explicou? Uma parte da noiva, uma face dela. Lembra disso? Então, mas ela representa toda a noiva, porque essa é a mulher de valor. Que representa também a condição de quem? Do filho varão. Que representa os 144 mil. Muito bem. Agora eu estou vendo que os irmãos estão entendendo. Então agora a gente pode adentrar então na palavra. Presta atenção. Quem encontrará a mulher de valor? Vale muito mais do que pérolas. Nela confia seu marido, e a ele não faltam riquezas. Quem que é a mão esquerda? Se a ele, seu marido, que é Yalcha, não falta riqueza, essa mulher então é Micael, que tem riqueza, entregando para o seu marido Yalcha. Entende que é a mesma representação em ambos? Eu vi um monte de carinha com interrogação. Que tremendo. Eu vi um monte de carinha com interrogação. Vamos explicar. Presta atenção. Quem que é a mão esquerda? Irmã Rejane. E ele representa longos dias? Não. O quê? Riqueza e honra. Micael representa? Riqueza e honra. Os 300, eles se tornarão a semelhança. Micael. Então é riqueza e honra. Ah, tá. Então os 300 serão a riqueza e honra. Aí tá falando aqui, ó. Nela confia seu marido. Seu marido confia na sua noiva, na sua esposa. E a ele não faltam riquezas. Por que não faltam riquezas? Para ele, seu esposo. Quem é o esposo da igreja? Yalcha Micael. E por que não falta riqueza para ele?
Porque a noiva, que é a mão esquerda, vamos dizer assim, que se tornou, traz para ele as riquezas. Está cuidando das coisas de algo. É como se falasse outras palavras assim. Eles, que é a esposa, que são a parte principal que representa os 144 mil, que são os 300, eles vão trazer a riqueza. Eles que vão cuidar de toda a casa do seu marido. Por isso que fala, vocês serão coluna no templo. Qual que é a promessa para Filadélfia, irmãos? Ser coluna no templo. E de lá nunca... Entende agora? Riqueza que vai ser entregue para o seu marido. Porque a gente tem de riqueza como quem? Como Micael. Mas aqui está falando da esposa. A esposa vai trazer as riquezas. Entende a condição agora dos 300? Quem vocês estão sendo... como que vocês estão sendo preparados para representar os 144 mil, para representar uma face da esposa. Por que face da esposa? Porque Esmina também é esposa. Só que vocês estão além dessa outra face. Porque essa outra face ela só chega... É uma honra. É por isso que eu brinquei com a irmã. É uma honra, irmã, ter você por perto. Entende? Por quê? Porque quando a gente entende a Escritura, é a dupla honra. É a condição de falar assim, o que vocês estão recebendo é a obra, vou falar assim, o cuidado da casa está sendo entregue na mão dos 300. Juntamente com aquele que é o administrador, que vai ser o administrador, Gabriel, e será como um pai para os moradores de Alda e de Al-Shalom. Estão entendendo, irmãos? Sim. Agora vocês estão entendendo. Aí, quando a gente pega na lei, tem uma coisa na lei muito interessante que eu estava meditando, que eu queria compartilhar também com os irmãos. Quando vinha no marido, presta atenção, quando vinha no marido um espírito de ciúmes, ele falava assim, bom, essa mulher está me traindo. Essa é a lei. Aí falava assim, mas eu não tenho como provar isso. Aí o que eu vou fazer? Ele pega ela, leva perante o sacerdote, e ali dentro da tenda da reunião é feito um ritual para descobrir se ela traiu ou não. Porque a gente sabe muito bem que naquela época, aquela que era pega em adultério, acontecia o que com ela? Pedrejada. Então a mulher, no medo, ela falava, eu traí? Não. Ela ia falar assim, não, traí não, isso é mentira, não. Isso é coisa da sua cabeça, marido. Isso é coisa da sua cabeça, você tá pensando demais. Ah, não é coisa da minha cabeça, não. Não é coisa da minha cabeça, não. E se eu estou incomodado, então vamos levar isso perante o sacerdote. E é tão maravilhoso essa passagem que o papai me trouxe a lembrança esses dias, porque essa mulher de valor aqui é Filadélfia. Não tem nada a ver com uma prostituta. Nada a ver. Mas quando a gente relembra agora das passagens, na lei a gente pega que essa mulher, quando ela chega perante o sacerdote, ele faz um ritual. Qual ritual? Ele pega um jarro, coloca a água da tenda da reunião dentro do jarro, pega a terra da tenda da reunião, asperge sobre a água, aquela água vai ficar amarga. Ok? Aquela água vai ficar amarga. E quando ele pega essa água amarga, ele recebe uma oferta de farinha de cevada. Não coloca azeite, não coloca nada, porque é uma oferta que é chamada oferta para revelar o pecado. Olha só para você ver como é que eram as coisas. É chamada oferta para revelar o pecado. Aí, o que acontece? A mulher põe a mão sobre a oferta. Estou explicando para vocês a história, viu, irmãos? A mulher põe a mão sobre a oferta e solta a cabeleira dela tem que estar solta. Ele pega a água e dá para ela de beber. Quando ela bebe a água, se a água fica
amargosa na boca dela, o estômago dela vai inchar e o seu sexo vai murchar. Ou seja, naquele mesmo momento se torna algo envelhecido e perde ali totalmente a possibilidade de fertilidade. Na mesma hora, tá? E incha a barriga dela. Aí ele é descoberto. Ah, você adulterou. Mas a água é amarga, irmãos. Não tinha como não ser amarga. Estava com terra dentro. Mas, se ela fala a verdade, o Espírito vem sobre ela e justifica essa mulher. Não acontece. E a água para ela é pura. A água para ela se torna pura, saudável para beber. E ela se torna fértil, mais do que antes. Nossa, isso é lindo demais. Aí você lembra de quando Eliseu e Alxa, ele chega na cidade e é falado para ele assim: essa cidade é linda, é bela, mas as suas águas são inférteis. Vamos lá. Vamos lá. São ruins e causa a cidade infértil. Estéril, né? Estéril. É 2 Reis. Essa passagem da lei, irmãos, está em Números, tá? Está em Números 2, 2:19. Acho Prestar esses detalhes. Eu estava meditando e ruminando, né? A gente vai ruminando, e eu meditando a palavra, pensando, ó Pai. Aí o Pai me trouxe à memória essa passagem. Deixa eu só confirmar aqui. É Números 5, tá, irmãos? Depois os irmãos podem ler, que é um texto grande. É só resumir para os irmãos. Números 5, tá? Depois os irmãos vão ler como ruminar, que chama oferta pelos ciúmes. Tá? Aí vocês vão entender. Mas vamos lá em Reis. Convertor. Sim, irmão. Se ela for após outra, é uma água barrenta, né? Uma água anti-machismo. Se ela for após outra, a água barrenta se torna amarga. Né? Se torna amarga. Aquele que for após outra. Né? Isso, se torna amarga. É união de seres diferentes. Estão estéreis. Vamos pegar aqui, ó. 2 Reis. 2 Reis 2. 2 Reis 2:19. Para você ver que é ideal, irmãos. Tudo isso que o papai tem nos revelado, sabe? O papai tem nos revelado algo. E quando eu pensei nessa passagem, eu falei assim: nossa, como que é sabedoria de Alxa? É sabedoria de Alxa. É tremenda, né? Quem que é sabedoria de Alxa? Irmão Murilo. Quem que é sabedoria de Alxa? Ah, muito bem. Você acertou, né? Aquele dia, então tem que acertar de novo. Vamos lá. 2 Reis 2:19. Diz assim: os homens da cidade disseram a Alxa, Eliseu: a cidade tem um ambiente agradável, como pode ver o meu mestre, mas suas águas são ruins e tornam o país estéril. Disse ele: tá vendo as águas ruins? A mulher que bebeu a água ruim ficou amarga e ficou estéril, ficou infértil, inchou. Podia ser até uma mulher bela, mas ficou improdutiva e envelhecida. Não serve mais para dar frutos. Aí fala: disse ele: trazei-me um prato novo e ponde nele sal. E eles lhe trouxeram. Ele foi à fonte das águas, lançou-lhe sal e disse: assim fale Al, eu saneio estas águas, e elas não mais causarão nem morte, nem esterilidade. E as águas se tornaram sadias até hoje, segundo a palavra de Alxa pronunciada. Entende isso? Ou seja, a gente sabe muito bem que a igreja é aquela que iria casar com Machia. Só que a igreja ela vai após outro, na representação de Eva. O espírito de ciúme vem sobre o marido e fala: ela me traiu.
E quando coloca água amarga para ela beber, ela fica estéril. Ela não produz mais coisas boas. A palavra dela é ruim. Por isso que a gente vê que essa água hoje é uma água que não produz frutos nenhum. E é uma água de morte. É uma água de morte. Na lei, aquela água amarga ali que a mulher iria beber é uma água de morte. Se ela fosse de fato pecadora, ela morreria. Mas se ela não fosse, ela ficaria sã. Aí entra a condição de que quando o Espírito vem para justificar ela, é isso aqui que acontece. Micael saneia aquelas águas na mesma hora quando ela bebe. E ela se torna fértil. Foi o que aconteceu conosco. Nós saímos de Babilônia. Não fomos trajados como traidores. Não fomos trajados como traidores. E ao beber das águas de Micael, comprova-se que nós somos dignos de ser esposa de Micael. E Yalcha Micael. Vocês estão entendendo, irmãos? Isso, irmãos, é porque nós somos filhos de uma promessa de tempos muito antigos, irmãos. De dias muito imemoráveis. Sabe? E é isso que o papai está zelando por nós. Quando fala assim, olha, não vai após outro. Não assista vídeo de Sardes. É o ciúmes. Para zelar pela sua esposa, porque ele é o sexto e também é o sétimo. Mas na condição de sexto, ele está fazendo o quê? Ele está preparando a esposa para entregar para o seu mestre, Isaac. Não é isso? Está puxando com o cajado, não vai lá não. Puxando com o cajado, trazendo para perto. E ao mesmo tempo com a vara na mão, também deixando a disciplina acontecer. Para corrigir. Entendeu? Por quê, irmãos? Porque essas águas amargas não vai ser bebido por nós. Não vai nem precisar. Porque esses aqui, o Espírito não vai ter ciúmes de nós. Porque demonstramos que verdadeiramente nós somos o quê? Fiéis. E como que a gente demonstra isso? Indo aonde o Cordeiro vai. É uma questão que é própria. Porque se falasse, ó, Eva e Adão. Se Eva estava dando ouvido à serpente, ela não estava junto com Adão. Não estava. O que você está fazendo aí, mulher? Não é para você ficar conversando com essa serpente, não. E ela quis conversar. Aí o que aconteceu? Caiu em transgressão contra a vontade de Yahweh. No final dos tempos é a mesma coisa. Mas nós, como estamos andando com o Cordeiro, aonde quer que ele vá, seremos a representação, ou melhor dizemos, iremos representar os 144 mil, na condição também da face, de uma das faces da esposa. Iremos representar a esposa, porque a gente viu também em Apocalipse 12, que o filho varão também é a igreja. Lembra-se disso? O filho varão também é a igreja. Mas que igreja é essa? A fiel e verdadeira. Quem pode casar com fiel e verdadeira, senão aquela que é fiel e verdadeira? Gratidão? É muito maravilhoso, né, irmãos? A palavra para Filadélfia é doce, como mel. E vai ficar amarga no final das E por que vai ficar amarga? Porque eles não deram ouvido, não ouviram a mensagem. Vamos falar assim, né? Elas estavam indo após outro, né? Eles estavam indo após outro, por quê? É ontem e não acompanha. Estava ali se alimentando de outro alimento que não fosse do
Não deram valor. Marido, do esposo, do futuro, né? Não deram valor ao marido. Desprezando ali o marido que foi separado para ela, né? Mas esses que vão ficar vão ter segunda chance, né? Mas vão ter que passar pela morte. Vai ser amargo. Oi, Roberto. Oi. E é porque não dá ouvido mesmo, porque a Tânia, minha filha, Ah, ela não aceitava de maneira nenhuma. Agora, de tanto ela está ouvindo as ministrações, ela já está bem, andando já bem direitinho, assim, ela já entende, ela já não pede benção, ela está indo. Eu acredito que ela já tem consciência, a consciência dela já está bem voltada para o entendimento. Porque, né, eu pelo menos ouvi. então, a gente pega aqui, ó. Vamos abrir aqui, ó. Jeremias 51. Jeremias, Irmial 51. Aquela passagem que fala assim, sai dela, povo meu, tá em Apocalipse, né? 1456. Apocalipse 18, 4. Apocalipse 18, 4. E aonde mais? Tem um profeta que fala, não fala, Ezequiel? Tem um profeta. Isaías, irmão? Isso aqui na festa. Isaías 10. É. Por isso que o papai está falando pra gente sair. E todos os 300 tem que sair completamente. Vamos ler aqui primeiro. Deixa Jeremias 51 marcado. Vamos ler aqui primeiro em Apocalipse, capítulo 12. Vamos ler aqui Apocalipse, capítulo 12. Versículo 5. Encontraram? Versículo 5. Diz assim: Ela deu à luz o filho varão. Quem deu à luz o filho varão? Irmão Isalino. Sardes, sim, mas a gente sabe agora que a resposta é o quê? Babilônia. Saiu de Babilônia, que é também, dentro de Babilônia, tem as filhas de Babilônia, né? Então a gente sabe que é a instituição. A igreja Babilônia, tá? Não é a igreja Babilônia, é a instituição Babilônia e tem suas filhas, que é Sardes, que saiu dela. Então saímos de Babilônia, um saiu de Babilônia, outro saiu de Sardes, né? Mas tudo é Babilônia, é a instituição. É. Então fala assim, ó, ela deu à luz um varão, que regerá todas as nações com cetros de ferro, seu filho, porém, foi arrebatado. O que é arrebatado, irmão Elbert? O que significa a palavra arrebatado? Tirado, né? Arrancado à força. Arrancado à força, não é? Ah, tá. Então, vamos lá em Jeremias 51. Jeremias, Irmial 51, 44. Diz assim: Eu visitarei Bel na Babilônia, e tirarei de sua boca o que engoliu. As nações não afluirão mais a ele. Mesmo a muralha da Babilônia cairá. Mesmo a muralha de Babilônia cairá. Mesmo a muralha de Babilônia cairá. Aí diz, 45. Sai de seu meio, meu povo.
salve cada um a sua vida, diante do ardor da ira de Ial. 45, parte A. Sai de seu meio, povo meu povo. O filho varão foi arrancado à força. Ela não queria soltar, liberar. Ela queria ali prender o filho para ela. Mas essa muralha vai cair e ele está falando, eu estou arrancando à força. A condição dele falar assim, povo meu, sai dela. Vamos ler lá Isaías. Isaías, irmã Julie. Isaías 10? Não é não? 10 o quê? Não, não é. Tem um profeta que fala. Qual profeta que será, hein? É Isaías. Pensei até que era Ezequiel, é Isaías mesmo. É esse aqui mesmo. Isaías 48, 20. Isaías 48, 20. É porque é o fim do exílio. Sai da Babilônia. Vamos pegar aqui a partir do versículo 16. É esse aqui mesmo que eu queria achar. Gratidão, viu? Isaías 48. (48, 16). Encontraram? Diz assim: chegai-vos a mim e ouvi isto. Desde o princípio não vos falei às escondidas. Quando estas coisas aconteceram, eu estava lá. E agora o mestre Ial me enviou com o seu espírito. Assim diz Ial, o teu redentor, o santo de Israel. Eu sou Ial, o teu Ial, aquele que te ensina para o teu bem, aquele que te conduz pelo caminho que deves trilhar. Se ao menos tivesse dado ouvido aos meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como ondas do mar. Tua raça seria como areia, os que saíram das tuas entranhas como seus grãos. Seu nome não seria cortado nem estipado diante de mim. Versículo 20. Sai da Babilônia, fugi do meio dos caldeus. Com voz de júbilo, anunciai, proclamai isto, espalhai-o até os confins da terra. Dizei, Ial redimiu seu servo Jacó. Eles não tiveram sede quando os conduziu pelo deserto, porque fez brotar água de onde? Da rocha, para o seu uso. Fedeu a rocha e a água jorrou, mas para os maus não há paz, diz Ial. Ou seja, ele tira o filho varão de dentro de Babilônia e faz-nos lembrar de palavras antigas. Não fui eu que falei para vocês as escondidas lá atrás? Ensinei vocês lá atrás? Entendeu, irmãos? Sim. Porque desde tempos antigos, o povo tem sido orientado. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Era essa passagem que eu queria ler, a irmã Julie me ajudou aqui. Porque nós somos orientados desde tempos antigos. Quer ver mais um detalhe? Abra aqui comigo em Provérbios. Provérbios 8. Sabedoria.
Quem é a sabedoria de Yahusha? E quem é a sabedoria de Yahusha? Então tá, todos aprenderam. Provérbios 8, 32. Viu que eles falam ali, aqueles ali que não quiseram dar ouvido, ele fala assim, ó, vocês não ouviram os meus mandamentos? Assim fala o Redentor, o Mestre, o teu Yahweh. Viu essas passagens? Aí fala aqui, ó, Provérbios 8, 32. Portanto, meus filhos, escutai-me, felizes os que guardam os meus caminhos. Escutai e disciplina e tornai-vos sábios. Não a desprezei. Feliz o homem que me escuta, velando em minhas portas. Ou seja, não sai de perto de mim. Velando em minhas portas a cada dia, guardando os batentes da minha porta. Quem me encontra, encontra a vida, porque eu sou o fruto da árvore da vida e levo vocês até a árvore da vida. E goza do favor de Yahweh. Quem peca contra mim, fere a si mesmo, e todo o que me odeia, ama a morte. Compreendeu isso? Essas orientações são de tempos antigos. Porque ele está falando aqui da sabedoria de Yahweh. Então, quando a gente pega agora esse entendimento, que sai dela, povo meu, ele está falando assim, olha, eu orientei vocês em tempos antigos, vocês são meus, vocês vão andar comigo. Para onde quer que eu for, vocês vão estar comigo. Então, sai dela, povo meu. Ele está falando assim, olha, vocês vão estar dentro de Babilônia, mas eu vou arrancar vocês com mão forte e com braço estendido. Eu vou arrancar vocês com mão forte, com braço estendido de lá. Vocês não vão ficar lá. Porque se não fosse dessa forma, irmãos, nós estaremos lá. Mas, e ao ouvir o clamor do povo e entendeu que o tempo dele está próximo e resgata aqueles que são seus primeiros. Quem são os seus? As primícias das primícias. Então entenda de uma vez por todas, nós estamos sendo preparados para algo muito, muito maior e superior. Não é tempo mais de a gente focar em outras coisas. Ele não abre mão Ele não abre mão. coisas impuras, né? Não tocar em coisas impuras. Não voltar, né? Não, jamais. Por quê? Porque ele fala constantemente, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu, sai dela, povo meu. E tem uma parte ainda que vai continuar ouvindo essas palavras, sai dela, povo meu, porque vai ter que permanecer aqui para cair na ira de Yahweh, porque vão ter que ser amassados, né? Vão ter que ser mortos. Entendeu, irmãos? Então essa é a condição. Nós bebemos da água límpida, cristalina, e essas águas não foram amargas dentro de nós. Por quê? Porque não foi encontrado em nós adultério. Ok? Fomos separados e por isso estamos sendo consagrados a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Que Yahweh te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Que Yahweh faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha compaixão de ti. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Que Yahweh levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. E assim seja feita a vontade do Papai Yahusha. Gratidão, Papai.